A este exercício cujo enunciado diz: encontre o conjunto de solução S do sistema x mais xy menos y igual a 1, x2y menos xy2 igual a menos 6. Sistema de duas equações, duas incógnitas. Então eu começo com o óbvio, tá? S sendo o seu conjunto de solução, dado xy, tá? Um ponto xy em R2, você tem uma equivalência. O ponto xy é solução do sistema, isto é, pertence a S, se e somente se o óbvio. X mais xy menos y é igual a 1 e x2y menos xy2 igual a menos 6, tá certo? Agora, observe a primeira igualdade, a primeira equação, tá? Então, eu escrevi assim. Agora, observe. Melhor dizendo, melhor escrevendo. Observe que, dado xy em R2, você tem a seguinte equivalência. X mais xy menos y é igual a 1, tá? Vou destacar as equivalências em azul para facilitar o entendimento, tá? Você tem essa igualdade, se somente se, observe, ó, x mais xy menos y menos 1 igual a 0, certo? Tá? Que ocorre se somente se. Agora veja, nas duas primeiras parcelas, x é fator comum, então eu posso colocar em evidência. Então fica se somente se x vezes 1 mais y, só que 1 mais y é y mais 1, tá? Somente x vezes y mais 1. E aqui, para obter uma segunda fatoração, eu vou colocar o menos 1 em evidência. Então isso aqui fica menos 1 vezes y mais 1 igual a 0. Tá? Que é se somente se. Agora eu consegui o fator comum y mais 1 nas duas parcelas, que é diferença, mas somar com simétrico, né? Se somente se, aí fica y mais 1 vezes x menos 1 igual a 0. E pela integridade da multiplicação, esse produto é 0, se somente se, x menos 1 igual a 0, ou y mais 1 igual a 0. Tá? Colocar na ordem. Tá bom? Produto é 0, se somente se, um dos fatores é 0. O que ocorre se somente se x igual a 1 ou y igual a menos 1. Então, você tem essa equivalência, tá? Essa equação, você tem essa igualdade, vale essa igualdade, se somente se x igual a 1 ou y igual a menos 1. Daí que eu tenho o seguinte, dado xy em R2, tá? O par xy pertence a S, se somente se o quê? Se somente se
eu tenho essa igualdade. Mas eu tenho essa igualdade se somente existir x igual a 1 ou y igual a menos 1. Portanto, está usando essa equivalência aqui, x y pertence a S, se somente se x igual a 1, e quando x é igual a 1, como é que fica esta equação aqui, ó? Tá? Quando x é igual a 1, como fica essa equação? Fica y, né? Y menos y2 igual a menos 6. Então, se isso ou y igual a menos 1, porque se eu tenho essa igualdade, de novo, eu tenho, essa igualdade é equivalente a x igual a 1 ou y igual a menos 1. Portanto, x e y pertence a S, se somente se isso e isso. Ou seja, se somente se x igual a 1 e com x igual a 1, isso igual a o y menos y2 igual a menos 6, ou y igual a menos 1, mas com y igual a menos 1, como é que fica esta equação aqui? Ó? Fica menos x2, tá? Com y igual a menos 1, fica menos x2, menos x igual a menos 6. Então, um par ordenado de R2 é solução da equação, pertence a S, se somente se isso ou isso, que ocorre se somente se, vamos só organizar as equações, se somente se, x igual a 1, organizar a equação para resolver, e essa equação aqui passa tudo para o lado, passa esses dois termos para o lado direito igual a 0, eu fico com y2 menos y menos 6 igual a 0. Tá? E aqui, tá? Aqui eu fico com y igual a menos 1 e y igual a menos 1 eu fico com, multiplica tudo por menos 1, né? Eu fico com x2 mais x igual a 6. Aí passo 6 para o outro lado, menos para o lado esquerdo, menos 6 igual a 0. Agora é só resolver essas duas equações, tá? Vamos resolver aqui em separado, tá? Resolver em azul. Ó, resolvendo essa equação. y2 menos y menos 6 igual a 0. Quais são as soluções? Bem, dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 6. Então, isso aqui é verdade se somente se y igual a 3 ou y igual a menos 2. Dois números cuja soma dá 1 e o produto dá menos 6. Tá? E vamos resolver esta equação aqui, do lado. Ó, a equação x2 mais x menos 6 igual a 0. Você tem isso aqui, se somente se. Agora, dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 6. X igual a menos 3 ou x igual a 2, tá? Dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 6. Portanto, eu vou ter eu vou ter isso, essa conjunção ou essa conjunção, tá? E a conjunção, se somente se, tá? Bem, quando o x é 1, então vou dizer, se somente se o par xy é igual a 1, mas quando o x é 1, observe, quando o x é 1,
Tá bom? Que é isso. Vamos pegar, tá na organização. Quando o x é 1, qual é a possibilidade para o y? 3 e menos 2. Então, xy é 1, 3, ou xy é 1 menos 2. Tá certo? Porque quando o x é 1, eu tenho y satisfazendo isso. Portanto, o y é 3 ou o y é igual a menos 2. Tá? Então, xy é 1, 3 ou xy é 1 menos 2. Ou xy é igual a... Agora vamos ver. Quando o y é menos 1, y menos 1, quais são as possibilidades para x, que vem para cá? Menos 3, ou xy é igual a outra possibilidade, quando o y é menos 1, qual é a possibilidade para x? Menos 2. Tá? Menos 2, perdão, 2, né? 2. Então tá aqui. Tá? E, portanto, aí aqui, gramaticalmente aceitável, é vírgula, vírgula e pronto. Ou seja, dado xy em R2, xy é solução do sistema, se somente se xy é 1, 3, ou xy é 1 menos 2, ou xy é menos 3 menos 1, ou xy é 2 e menos 1. Portanto, quem é o conjunto solução S do sistema? O conjunto solução S do sistema é formado por 4 pares ordenados. O par 1, 3, o par 1 menos 2, o par menos 3 menos 1 e, por último, o par 2 menos 1. Então, são esses 3 pares que formam o conjunto solução desse sistema aqui. Tá? Ou seja, a chave para a resolução desse sistema é esta equivalência. Ó. X mais xy menos y é igual a 1, que é a primeira equação, né? Ou seja, o par xy satisfaz a primeira equação se somente se x igual a 1 ou y igual a menos 1. Portanto, xy é solução se somente se isso ou isso que te dá a solução. Tá? A solução obtida aqui. Agradeço que você chegou até aqui. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificação para informações sobre outros vídeos do meu canal. Obrigado.